Olá, meu nome é Amanda Miranda, sou acadêmica de odontologia do Unifepac do 7º período e hoje vamos falar um pouco mais sobre o tratamento endodôntico em molares superiores. A abertura coronária é o processo inicial dentro de um tratamento endodôntico. Com ela, nós conseguimos ter acesso à câmara pulpar. Nós devemos remover todo o teto para que a gente tenha uma visão mais ampla e nítida do nosso canal que iremos tratar. Ela deve ser feita com as brocas esféricas diamantadas 1013 ou 1014, dependendo do comprimento do dente, em que o ponto de eleição ele é definido na superfície oclusal, na fossa mesial, e a direção de trepanação ela é paralela ao longo eixo do dente. A forma de contorno para molares superiores ela é triangular, tendo sua base voltada para vestibular e o seu ápice para a palatina. Quando a gente já conseguir um acesso para a cavidade pulpar, nós devemos utilizar a broca Endo Z, que ela é uma broca com ponta inativa, em que quando usaremos ela não vai fazer a perfuração daquele assoalho, ela vai remover somente o teto remanescente, todo aquela estrutura dental que vai estar atrapalhando a visão e vai dar lisura também para aquele canal, além de nos dar a nossa forma de conveniência. Para o esvaziamento, nós vamos utilizar uma lima Q-File que fique frouxa dentro daquele canal, de acordo com a anatomia de cada dente. E para dentes em que nós temos uma necrose pulpar, nós vamos utilizar a desinfecção, a penetração desinfetante, em que nós devemos subtrair 3 milímetros daquele comprimento real de trabalho, que nós devemos subtrair 3 milímetros daquele comprimento real de trabalho que nós medimos com a radiografia inicial. Esse comprimento real de trabalho ele deve ser dividido em terços, para que os produtos tóxicos sejam corretamente distribuídos dentro daquele canal. A irrigação deve ser feita com hipoclorito de sódio, sempre realizando aspiração e inundação daquele canal. Devem ser feitos movimentos de retrocessos e avanços, além de movimentos circulares para a direita e para a esquerda com a lima, sempre com o canal inundado. Para a entrada em canais mesiais, é importante pré-curvar a lima com uma pinça infantil para que facilite a entrada desta lima no canal sem que ocorra nenhum tipo de problema. Já os outros canais eles são retos e não tem essa necessidade. Com a odontometria inicial, nós vamos determinar o comprimento real de trabalho. Ela é importante para que a gente evite uma sobreinstrumentação, que a gente preserve o couro pulpar também em polpas vivas. Dentro da odontometria inicial, nós vamos utilizar a técnica de Ingle, em que nós precisamos ter uma radiografia com todo o comprimento do dente, sem nenhuma distorção e com a angulação correta e sem nenhuma sobreposição de nenhum canal. Para iniciarmos essa odontometria, vamos determinar um ponto de referência. Para os molares, serão as pontas de cúspide, onde devemos medir o dente com a radiografia de diagnóstico, em que a gente vai tomar como referência a ponta de cúspide até a parte mais apical e vamos subtrair 3 milímetros. Considerando que a radiografia tem alguma distorção, é importante que a gente subtraia esses 3 milímetros como uma forma de segurança. Essa lima deve ser inserida e deve ser feita uma nova radiografia, em que deve ficar a 1 milímetro aquém do ápice da raiz, como margem de segurança. Deve ficar a 1 milímetro aquém do ápice da raiz, como margem de segurança. Um exemplo que temos aqui nessa imagem, supostamente da definição do comprimento dos canais por meio da radiografia, é que temos o canal vestíbulo mesial com comprimento de 24 milímetros, em que nós devemos subtrair 3 milímetros de base de segurança desse valor. Então, nós teremos um comprimento real de trabalho em 21 milímetros, em que o 24 é o comprimento real do dente e o 21 é o nosso CRT, que é o nosso comprimento real de trabalho.
Dentro desses valores foram definidos que as limas, a lima Q-File 15 para o canal vestíbulo mesial, a Q-File 20 para o vestíbulo distal e a Q-File 25 para o palatino, seguindo a mesma teoria dos 3 milímetros. O desgaste anticurvatura, ele é feito após a odontometria inicial e ele tem como objetivo remover todo aquele teto restante mesial e também projeções de dentina que podem atrapalhar o procedimento do tratamento na entrada e retirada das limas endodônticas. Além disso, o desgaste anticurvatura tem vários objetivos, em que eles favorecem o PQM dos canais radiculares atresiados e curvos, eles eliminam interferências dentárias das áreas de segurança, permite um acesso livre e direto no terço apical, removem restos orgânicos, subprodutos, dentre várias outras coisas. Para esse tipo de procedimento, devem ser utilizados as limas Hedstrom com movimentos de introdução e tração em direção àquela zona de segurança, que é onde a gente tem mais projeção de dentina, sempre com uma irrigação abundante com hipoclorito de sódio. Bom, o primeiro passo para a gente realizar um desgaste de curvatura é utilizar as informações que foram extraídas na odontometria inicial que foi realizada anteriormente. Após isso, após estabelecer o nosso CRT, nós vamos diminuir de 4 a 5 milímetros desse comprimento e vamos transferir essa medida para a lima 15 Hedstrom. Sempre começar o desgaste pela lima 15 e utilizar até a lima 35 Hedstrom também. A gente vai usar limas 15 a 35 Hedstrom, diminuindo sempre 0,5 milímetro a cada troca de lima, sempre intercalando a lima Hedstrom com o IAI que foi estabelecido no CRT. Esse desgaste ele deve ser sempre feito no sentido da área de segurança, que é o lado mesial, que é onde a gente tem maior projeção de tecido dentário. Então, resumidamente, o desgaste anticurvatura é feito para que a lima ela possa entrar o mais reto possível dentro do canal. Bom, aqui temos um exemplo de como deve ser feito o desgaste anticurvatura na raiz mesiovestibular, em que nós vamos utilizar a lima Hedstrom com um comprimento de 16 milímetros, que vai ser esse comprimento, ele foi estabelecido com a medida de segurança de 4 a 5 milímetros do nosso comprimento real de trabalho, e nós vamos começar pela lima 15. Após isso, a gente vai intercalar com o nosso IAI, que é uma lima Q-File com comprimento de 21 milímetros, que é a nossa lima 15. Após isso, nós vamos diminuir mais 1 milímetro da nossa Hedstrom, vamos ter 15 milímetros e vamos para a lima 20. Escalonar com o nosso IAI, seguindo menos 1 milímetro para a nossa lima Hedstrom com 14 milímetros agora e nossa lima 25. Depois da Hedstrom 14 milímetros, a lima 25, a gente vai intercalar novamente com o nosso IAI. Vamos intercalar novamente com uma Hedstrom com menos 1 milímetro, estando já com 13, e vamos já para a lima 30. Após isso, intercalar novamente com o nosso IAI. Na nossa imagem não está mostrando a lima Hedstrom 35, mas a gente utiliza ela com o valor de 12 milímetros, e após isso vamos intercalar com o nosso IAI e sempre lembrar de inundar e aspirar o nosso canal e introduzir as limas sempre com o canal inundado. Após o desgaste anticurvatura, é importante definir novamente a odontometria por meio de uma nova radiografia, em que a gente vai analisar o comprimento de trabalho anterior e vamos comparar com o resultado final após o desgaste de anticurvatura e verificar se a nossa odontometria não se alterou após esse desgaste. Em seguida, a gente deve estabelecer a odontometria final com comprimento real de trabalho, estabelecido novamente, se for o preparo químico mecânico. Ele tem como objetivo fazer a modelagem do canal principal e limpar o sistema de canais radiculares para posteriormente receber o material obturador. É importante definir que a modelagem do canal e a sanitização eles são feitos ao mesmo tempo, por meio de processos químicos e mecânicos.
em que os processos químicos são definidos como sendo no momento de inundação do canal por meio de substância química, tal como o hipoclorito. E a modelagem se dá pela entrada, tração e rotação das limas dentro do canal. Nossas limas endodônticas, elas têm uma cinética de funcionamento, em que nós temos dentro dessa cinética um movimento de exploração, que é um movimento que tem como objetivo conhecer toda aquela anatomia interna do canal radicular e manter todo aquele trajeto livre de qualquer tipo de detrito. E para sua execução deve ser realizado movimentos de introdução de lima do canal, fazendo uma discreta rotação de 1/4 de volta no sentido horário e anti-horário até atingir o comprimento desejado. Já o movimento de alargamento, ele tem como objetivo aumentar o diâmetro daquele canal radicular de maneira centrada. A lima, ela deve tocar aquele canal apenas no início da sua parte ativa. E para a execução desse movimento, é necessário introduzir o instrumento no canal com uma leve pressão, até sentir um pouco de resistência. E nesse momento, deve parar essa pressão que foi inserida e realizar uma discreta rotação de 1/4. É necessário introduzir o instrumento no canal com uma leve pressão, até sentir um pouco de resistência. E nesse momento, deve parar essa pressão que foi inserida e realizar uma discreta rotação de 1/4 de volta no sentido horário e anti-horário, e após isso realizar a tração da lima em direção coronária. E esse movimento ele deve ser repetido 2 ou 3 vezes até que se perceba que o instrumento ele não fica preso naquele canal. O movimento de limagem ele é executado com o objetivo de alargar e alisar as paredes do canal, dando uma conicidade para aquele canal. A lima ela deve trabalhar com toda a sua parte ativa, tocando todas as paredes do canal radicular. Para a execução deste movimento, é necessário introduzir o instrumento com uma leve pressão até atingir aquele comprimento desejado, no comprimento do dente. Neste momento, fazendo uma pressão lateral e tração de viés, que é de forma oblíqua no sentido coronário, com pequena amplitude, geralmente 0,2 a 2 milímetros, e repete-se esse movimento. Bom, inicialmente, todos os canais radiculares eles eram estabelecidos por meio da técnica seriada convencional, que nessa técnica, depois que era estabelecido o comprimento de trabalho, escolhia-se uma lima que ficasse justa ao canal e ela iria percorrendo todo aquele comprimento de trabalho. E faziam-se movimentos de limagem até que a mesma ficasse solta naquele canal radicular. A seguir, passava-se por um instrumental mais rígido, mais calibroso, estendendo todo o comprimento real de trabalho. Isso fazia com que o dente ele perdesse a sua anatomia. E com isso, em 1969, Klein ele propôs o emprego da técnica escalonada, em que ela é composta por 2 etapas. A primeira é a confecção do batente apical, em que depois que é estabelecido o comprimento de trabalho, vai escolher uma lima que fique justa naquele canal, que vai percorrer toda aquela extensão do comprimento de trabalho e vai fazer também movimentos de limagem até que essa lima fique solta dentro daquele canal. A seguir, deve ser realizado o procedimento com 2 a 3 limas acima do calibre da primeira utilizada, e vai fazer também movimentos de limagem até que essa lima fique solta dentro daquele canal. A seguir, deve ser realizado o procedimento com 2 a 3 limas acima do calibre da primeira utilizada, e o último instrumento que ficou naquele canal é chamado de instrumento memória. O segundo passo é definido como escalonamento, em que instrumentos de calibre maiores que os de memória vão ser inseridos dentro do canal radicular por meio de um comprimento menor do que o comprimento de trabalho daquele dente. Então, de acordo com que a gente for aumentando o calibre dessa lima, nós vamos recuando no comprimento real de trabalho daquele dente, sempre irrigando e aspirando e entrando com a lima com o canal inundado.
Após o PQM, devemos fazer a secagem dos canais radiculares com cone de papel absorvente e após isso a gente vai fazer a obturação do sistema de canais radiculares por meio da técnica de condensação lateral, em que os cones vão estar em soluções de hipocloridro de sódio para desinfecção e vão ser secos com uma gase estéril antes de seu uso. A seleção do cone principal deve ser feita de acordo com a linha memória, deve ter o mesmo comprimento, ser compatível. E então, deve-se fazer a manipulação do cimento a ser utilizado. Ele deve ter uma consistência de fio de bala. Após isso, passar o cone no cimento e fazer a inserção desse cone principal no canal. E vamos utilizar também os cones acessórios, Após a inserção do cone principal e do cone acessório dentro do canal radicular, a gente vai fazer a utilização de espaçadores para liberar espaço e posteriormente fazer um melhor vedamento dentro daquele canal radicular, para que fique o máximo possível fechado ou bem obturado. Após estar bem obturado, bem apertado, eles devem ser cortados com auxílios de calcadores e uma lamparina, que os calcadores devem ser aquecidos na lamparina e os mesmos devem ser cortados. Após isso, deve-se seguir para a limpeza da cavidade com algodão e álcool e vamos inserir o material obturador provisório e fazer um raio-x final sem a presença do isolamento absoluto.